Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal João Paulo Fonseca. Estamos juntos para mais um review e hoje eu quero apresentar nos mínimos detalhes o livro A Bíblia e a Prática Homossexual, Textos e Hermenêutica. É uma publicação de Edições Vida Nova. Esse livro é o mais completo em português sobre esse tema, né? O que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, quais são as interpretações que existem e qual é a interpretação correta com relação aos textos bíblicos que trabalham esse tema. Então, um livro muito completo. Você precisa ter esse material aí na sua biblioteca, para o seu estudo pessoal, para você também ter uma base bíblica com relação a esse assunto. Então, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Se você quiser comprá-lo, na descrição do vídeo tem um link para você adquirir. E vamos lá para a mesa para a gente destrinchar o conteúdo deste livro publicado pela Edições Vida Nova. Muito bem, pessoal, aqui nós estamos com o livro A Bíblia e a Prática Homossexual, Textos e Hermenêutica. Vale ressaltar que o objetivo nosso nesse vídeo é apresentar o livro, tá? Mostrar as ideias principais desse livro, deixar de indicação para você que quer ter um manual de consulta e também um livro de estudo, biblicamente falando, sobre esse tema, né? Sobre a prática homossexual. Então, não é intuito nosso ofender ninguém, não é intuito nosso denegrir ninguém, o intuito nosso é apresentar o livro, tá bom? Uma publicação de Edições Vida Nova, um livro que tem mais de 570 páginas. A gente já fez um vídeo anterior mostrando as nossas primeiras impressões e hoje é dia do review, eu fiz a leitura completa e vou apresentar aqui para vocês. Então a gente tem aqui duas folhas trazendo indicações, tem aqui uma primeira folha de rosto, uma segunda folha de rosto, ficha catalográfica e aí entramos no índice desse material. Bom, é um livro que possui exatamente 5 capítulos onde nós temos alguns tópicos que são importantes, né? Temos aqui uma introdução de 50 páginas mais ou menos. Depois, no capítulo 1, nós temos o testemunho do Antigo Testamento, o que o Antigo Testamento fala sobre essa temática, ou sobre a prática, né, homossexual. O capítulo 2, a gente tem o judaísmo primitivo. Capítulo 3, o testemunho de Jesus. O capítulo 4, o testemunho de Paulo e de Deuteropaulo. Capítulo 5, nós temos a relevância hermenêutica do testemunho bíblico. Questão da interpretação desses textos, né? É um capítulo bem importante. E aí depois tem uma conclusão, índice de passagens, enfim. Então o índice é bem organizado, eu gostei muito. Achei bem interessante. Depois nós temos aqui agradecimentos, reduções gráficas. A gente tem aqui algumas citações também, né? Ou algumas abreviaturas. E aí entramos na introdução. Na introdução, a gente já tem uma noção do que o material vai trabalhar. Então, o autor deixa muito claro que ele vai dentro da Bíblia, analisar os textos bíblicos em primeiro lugar, antes de dar qualquer opinião, tá? Então esse aqui é o conteúdo do livro, e abaixo nós temos notas explicativas, ele traz citações, assuntos mais complexos, enfim, né? Então, aí ele traz aqui, motivação para, entre aspas, né, sair do armário, reconhecendo lástimas pessoais. Então, é por isso que preciso afirmar enfaticamente que sentir impulsos homossexuais não faz com que a pessoa seja má. Deploro tentativas de desrespeitar a humanidade dos homossexuais. Não importa o que se pensa sobre a imoralidade do comportamento homossexual, sobre a repreensibilidade de certas pessoas entre aquelas que defendem a prática homossexual. Os impulsos homossexuais têm, junto com todos os demais impulsos pecaminosos, a característica de ser um ataque contra o eu ou o ser interior que está experimentando os impulsos. Romanos 7, 14 ao 25, né? Então ele deixa claro ao longo do livro, né, que aqui ele não está
combatendo pessoas. Ele está mostrando o que a Bíblia diz sobre o comportamento, a prática homossexual, que ele vai chamar de intercurso, né? Ou incurso homossexual. Então, aqui ele traz algumas razões para ele se posicionar e a argumentação deste livro. O objetivo desse livro é demonstrar 2 pontos. Primeiro, há evidências claras, fortes e confiáveis de que a Bíblia define inequivocadamente como pecado o intercurso homossexual. Segundo, não há nenhum argumento hermenêutico válido baseado em princípios gerais de interpretação bíblica ou em conhecimento e experiências científicos contemporâneos que prevaleça sobre a autoridade da Bíblia nesse assunto. Tá? Então, já o posicionamento dele. Tudo isso aqui é o conteúdo do livro. E essa letrinha menor abaixo são notas, citações, enfim, que ele vai trabalhando. Avaliações sobre a credibilidade da posição da Bíblia, que devem se concentrar em 3 pontos. Acima de tudo, a autoridade revelatória da Bíblia sobre uma questão de prática moral que a Bíblia condena forte e sistematicamente como base para a exclusão da comunidade redimida de Deus. 2. O testemunho da natureza, para a qual a própria Bíblia aponta, isto é, complementariedade dos órgãos sexuais masculinos e femininos como a indicação mais inequívoca que fora da revelação direta da Bíblia as pessoas têm acerca do propósito de Deus para o emparceiramento do gênero. 3. Argumentos baseados na experiência, razão e na ciência. Então aqui é a introdução e aqui no capítulo 1 ele traz o testemunho bíblico, no caso aqui já do Antigo Testamento. Tá? Então esse é o capítulo 1. E aí ele traz aqui passagens bíblicas. Mas antes das passagens bíblicas, ele traz aqui antecedentes do Oriente Próximo. Então ele vai fazer aqui citações do que outros povos pensavam sobre o comportamento, a prática homossexual. Tá? Então são várias citações. Ele vai aqui, por exemplo, no Egito, ele cita Mesopotâmia, os semitas, e ele traz aqui um resumo. Então, olha só, infelizmente é possível encontrar leis que regulamentem a prática homossexual somente em um código legal, as leis mesoassíricas. Como não sobreviveu nenhum código legal do Egito, não se pode chegar a conclusão alguma com base na inexistência de regulamentações específicas. É difícil interpretar o silêncio em textos legais hititas e textos e artes visuais em Urgarit. Embora o testemunho independente, uma pessoa que ele cita, atribui enfaticamente a prática homossexual aos grupos étnicos não israelitas em Canaã. Então, aí tem aqui uma citação, né? E aí ele já começa a entrar nos textos. Gênesis 1:3, tá? Aí ele vai citando. Será que os seres humanos devem então se acasalar com animais para evitar a procriação? Ou será que Deus mudou a complementariedade da anatomia masculina e feminina? Ele enfatiza muito isso, né? Questão anatômica. A intenção de Deus para a sexualidade humana está embutida na criação física dos seres com gênero, independente da população do planeta. Homem e mulher, ele os criou. Então, ele vai caminhando aqui na citação bíblica, ele vai nas palavras no hebraico também, para fazer essa análise. Então, não adiantará defender que aqui nada é dito sobre a legitimidade das relações homossexuais, ainda que uma avaliação no intercurso homossexual não seja o objetivo do texto. A legitimação da homossexualidade exige um tipo totalmente diferente da história da criação. Somente um ser feito a partir do homem ele pode ser um equivalente adequado e complementar. O linguajar da narrativa é naturalmente mítico. Então, ele vai trabalhando. Depois ele cita Gênesis 9, o ato de Cã e a maldição de Noé. Qual foi o crime horrível de Cã? A interpretação simples do texto indica que os cananeus foram amaldiçoados porque o pai de Canaã era seu ancestral epônimo, viu o pai. Noé deitado nu na sua tenda e provocou a ira de Noé. Então aqui ele cita esse episódio que foi meio que algo fora daquilo que era o normal, né? E aí ele vai citando pontos nessa questão da nudez, o que provavelmente gerou essa maldição, né? Está claro que o motivo disso não era o que havia permissão para um intercurso homossexual incestuoso. Pelo contrário, sua ocorrência é provavelmente considerada tão rara e hedionda que não se exigia nenhuma proibição explícita, além de proibições gerais Levítico. Então,
Tem aqui Gênesis 19, a história de Sodoma e Gomorra. Ele também faz aqui uma interpretação dessa passagem. Então, gente, ele foca primeiramente em textos bíblicos, tá? Só trouxe uma palhinha aqui para vocês entenderem, né? Então, olha só, tudo isso aqui é comentário. Ele cita outros autores, até autores que seguem uma linha liberal, porque a linha de pensamento do autor desse livro é uma linha mais ortodoxa, uma linha mais conservadora, né? Então, olha que interessante. Tem aqui Juízes 19. Ele também vai citando aquele episódio, trazendo um pouco dessa questão da sexualidade fora do padrão, tá? Que é o que ele está citando. Excurso, a imagem das mulheres em Juízes 19. Então tem aqui essa narrativa. Então ele percorre por todo o Antigo Testamento, proibição cultural homossexual em Israel, tem aqui evidências com relação a isso, né? Também é muito interessante que nós temos também, né? Caminhando aqui dentro do texto, deixa eu ver se eu consigo encontrar, ainda no Antigo Testamento, aqui tem Levítico 18, que é um texto muito importante, ele faz uma análise no original. O castigo é radical, morte. Esse castigo vai além daquele exigido pelas leis mesoassíricas, castração. A conduta homossexual não era simplesmente proibida, mas também considerada uma ofensa suprema, recebendo um castigo coerente com a sua descrição de abominação. Então tem aqui o significado de uma palavra no original, né? Então, um intercurso homossexual é enfatizado em meio a outros atos sexuais abomináveis como uma forma de conduta sexual imprópria, particularmente merecedora da designação, né, toeba, que significa que é um caso de, né, aversão, enfim. Então, muito interessante. E aí o autor também faz uma associação ao pensamento de Paulo com relação aos textos de Levítico, que são importantes, e aí ele vai desenvolvendo pontos, né? Porque a proibição da relação sexual entre homens, conexão com a idolatria, ele explica, tá? Impossibilidade de procriação, contato do sêmen com excremento, descompletariedade de gênero com violação da ordem criada. Também ele vai explicando isso, né? Também esses pontos. Então, é um estudo muito completo. E aí também aqui nós temos essa explicação sobre Davi e Jonatas. Muita gente defende que os dois tiveram uma relação homossexual e ele mostra que não, tá? Com base naquilo que o texto diz, né? Se interpretar fora disso, segundo ele, é trabalhar dentro de hipóteses que o texto não apresenta. Então, na conclusão, ele traz um resumo de tudo que foi abordado no capítulo. E aí o capítulo 2, o intercurso homossexual como prática contrária à natureza no judaísmo primitivo. Então esse capítulo traz um estudo muito completo sobre o pensamento judaico, fazendo citações, né, com relação à tradição judaica, também pontos de estudo, ele cita muito Filo, né? Então ele traz aqui, claro que isso são citações da tradição judaica, mas com base principalmente em Levítico. Então são muitos pontos importantes nesse capítulo 2. Capítulo 3 traz o testemunho de Jesus com relação a práticas. Olha só, tudo isso aqui, gente, essas notas são muito importantes, eu recomendo vocês lerem, porque traz muita informação, porque aqui você vai encontrar outras interpretações. Porque no texto do livro é a interpretação do próprio autor, tá? Mas nessas notas nós temos outras interpretações. Isso é muito importante também, tá? Para não criar um material dogmático. Uma boa diagramação. A Vida Nova sempre preza pela qualidade dos seus materiais. E eu gosto muito disso, né? Então, olha que interessante. Tem muita coisa. E esse ponto aqui, trabalhando um pouco sobre o testemunho de Jesus, Jesus enfatizando, né, indo contra, por exemplo, o adultério, né? Mas aí tem um amor e retidão no ministério de Jesus, porque Jesus não falou em momento algum, né, nada sobre a prática, né, homossexual. Mas ele vai enfatizar a questão da obediência da lei, os pontos da lei. Então o autor ele traz essas coisas implícitas na mensagem de Jesus que são importantes, né?
Sabemos, no entanto, que Paulo não adotava essa posição, porque os adversários de Jesus não poderiam ter tirado conclusões igualmente falsas sobre Jesus não dar atenção ao arrependimento dos ímpios. Então aqui tem explicações sobre isso, né? Então são muitos pontos importantes. Concluindo, não há nenhuma boa evidência que Jesus tivesse permitido que os seguidores cometessem adultério, se divorciassem, voltassem a se casar, se prostituíssem, tivessem relações sexuais com animais ou membros do mesmo sexo, da mesma maneira que não há nenhuma boa evidência de que Jesus tivesse permitido que coletores de impostos que afirmavam ser discípulos continuaram explorando outros para o ganho pessoal. Então é uma interpretação geral, tá? E sempre na conclusão a gente tem o resumo. O capítulo 4 traz o testemunho de Paulo e Deuteropaulo, né? Aí ele explica o que seria esse Deuteropaulo aqui. E também nos escritos de Paulo, principalmente em Romanos, né? E também algumas passagens de 1 Coríntios e 1 Tessalonicenses, nós temos textos muito claros com relação a isso, tá? Então ele traz a interpretação desses textos, ele faz uma exegese, ele faz uma hermenêutica, ele interpreta os textos, pega as palavras ali e explica palavra por palavra. Então esse capítulo é bem exegético para não restar dúvidas, tá? E aí ele usa de pesquisas também, né, com relação a especialistas em grego e também o contexto dessas palavras em outros escritos, né, para confirmar que determinada palavra está associada a práticas homossexuais de fato, né? Então, o argumento de Romanos 1,18 é a suspensão da verdadeira criação natureza. Então, é meio que um comentário bíblico também, tá? Então, é muito interessante. Ele começa aqui na parte da idolatria e o resultado da idolatria, né, que são as paixões desonrosas. E aí ele vai citar palavras aqui, né, com relação a isso. Então aqui tem a etapa, né, essa parte aqui é bem completa, porque ele vai explicando etapa por etapa no texto bíblico de Romanos 1, e aí entra no intercurso homossexual como prática contrária à natureza. Então, Paulo defende essa ideia. Isso aqui tudo são citações, bastante citações, e aí ele vai comentando e vai desenvolvendo a sua argumentação. Então tem muito conteúdo, claro que eu não vou entrar em todos os pontos, mas se você quiser ter uma análise bíblica com relação a essa temática, dentro de uma visão conservadora, de uma visão cristã ortodoxa, esse é o melhor livro que nós temos em português para você fazer o seu estudo, para você ter uma base bíblica sólida com relação ao que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, tá bom? E aqui ele cita, né, outras passagens. Aqui a gente já está em 1 Coríntios 5, né, que é uma outra passagem importante também com relação a isso. Então ele vai desenvolvendo tudo aquilo que Paulo fala a respeito dessa temática. Paulo não tinha em mente a criação quando falou do intercurso homossexual, então ele explica, né, qual que era de fato a linha do Paulo, o que ele pensou sobre isso. Aí sempre, em cada capítulo, tem os excursos, né, por que Paulo menciona primeiro as relações homossexuais entre mulheres, né, com base lá em Romanos 1, ele explica o porquê. Aí entra agora no texto de 1 Coríntios 6 e 1 Timóteo 1,10, que são dois textos também muito claros, né, que a gente tem os dois textos, e ele vai analisando palavra por palavra o que significa malakóia em 1 Coríntios 6,9, né, como se traduziu, né, significa literalmente os macios, né, ou homens macios, seria esse a tradução literal, e ele explica também que seria isso. O significado de asenokoitai, em 1 Coríntios 6,9, né, esse termo significa parceiro ativo, né, que seria. Então ele explica, ele faz uma exegese, ele busca aqui, ele faz uma pesquisa ampla sobre esses textos, né? Muito interessante mesmo, ó, tudo isso aqui eu fiz marcações, e aí depois ele entra em 1 Timóteo 1,10 também, né? Muito interessante toda essa análise, aí tem uma conclusão, e aí o capítulo 5 é a relevância hermenêutica do testemunho bíblico, né? Se essa interpretação, qual é a importância dela, tá? E aí ele vai desenvolver
esse capítulo trazendo objeções à aplicação contemporânea dos textos bíblicos que rejeitam a prática homossexual. É um capítulo longo, mas ponto por ponto ele traz objeções, como essa: a Bíblia condena apenas formas abusadoras e pederásticas de homossexualidade. Será que é uma verdade? Ele explica se é ou não é, tá? Então, muitos pontos. Esse capítulo é um capítulo mais apologético, é um capítulo mais defendendo a linha bíblica que ele apresentou diante de pontos que outras pessoas que não creem dessa forma defendem, como por exemplo, a Bíblia condena a homossexualidade basicamente por causa da sua ameaça ao domínio masculino. Ele explica se isso é uma verdade ou não. Então, um capítulo longo que traz toda essa explicação. Ele vai de novo nos textos bíblicos, ele explica também, todas as vezes ele vai na ciência, né, se for necessário. 3. A Bíblia não tem categoria alguma para homossexuais, com impulsos orientados exclusivamente para pessoas do mesmo sexo. Acreditava-se que a paixão pelo mesmo sexo tinha origem em heterossexuais com impulso sexual excessivamente forte. Ele explica isso também. Né? A homossexualidade tem um componente genético que os autores da Bíblia não perceberam. Será que é uma verdade? Ele explica se sim ou não. Tá? Ele traz estudos, ele cita pesquisas feitas com relação a isso, se é verdade ou não. Então, é uma parte bem apologética esse capítulo. São muitas outras afirmações, eu não vou entrar em todas, né? Há poucos textos bíblicos que tratam diretamente da homossexualidade. Talvez sim, mas ele explica que esses textos são claros. Não seguimos todas as determinações na Bíblia hoje em dia, então por que aquelas contrárias à conduta homossexual deveriam ser obrigatórias? Explica isso, né? Gasta várias páginas para explicar tudo isso, tá bom? Então são muitos pontos. Aí ele faz algumas analogias também, né? Com base na parte prática, na parte que ele lidou talvez, né? Com aconselhamentos, enfim. O autor, né? Que é o Robert Gannon, que é o autor desse livro. Ele faz aqui outras ligações, enfim, né? A questão da circuncisão. Por que nós não fazemos circuncisão hoje? Uma vez que, de qualquer maneira, somos todos pecadores, por que destacar o pecado das relações homossexuais? É um argumento, né? Muito tentador, usado como último recurso, né? Mas aí ele vai trazer um viés bem pastoral, né? Que isso não significa nada. Pecado é pecado segundo as Escrituras, né? Então, eu já estou quase na página 500. Página 501. Então tem aqui alguns pontos interessantes. Questões política, eclesiástica e pública. Uma palavra final. Qual que é a palavra final dele? Amar a Deus e amar o próximo homossexual. O gay e a lésbica não são inimigos da igreja, mas são pessoas que precisam do apoio da igreja para restaurar a sua plenitude e ter a sua sexualidade, né, transformada. Enfim, então ele traz um viés bem pastoral, que Deus ama de fato todas as pessoas, e o desejo dele é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. Página 502 encerra. Índice de passagens bíblicas, né? Também é muito importante. Depois tem aqui um índice das fontes antigas, né? Que ele também traz argumentações. E tem aqui um índice onomástico com base em nomes, enfim. Então, tudo isso está aqui nessa parte final. E encerramos na página 542. Na descrição do vídeo tem um link para você adquirir essa obra formidável, a mais profunda que nós temos em português sobre esse tema tão atual. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.